Aleluia. Irmãos, a palavra que o Senhor me deu essa semana, desde quinta-feira, diga comigo: combatendo o bom combate. Aleluia. E o bom combate aí, irmãos, antes de ler o texto bíblico, Paulo diz também em 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate. Ele está falando da vida cristã e agora ele está falando para Timóteo: combata o bom combate. Ele compara a vida cristã a uma batalha, uma corrida, quando se precisa de esforço, de perseverança. E ele diz para Paulo, leia comigo o que está em 1 Timóteo 1, do 18 em diante. Para alguém que está em casa, muito forte, Deus habita no meio dos louvores. Talvez você não tenha um lugar para fazer uma campanha, sei lá. Levante 7 louvores por dia na sua casa, durante 14, 21, 40 dias. O louvor, uma campanha de louvor, ou com harpa, ou com inário, ou com qualquer onde Deus é adorado, Ele vem. Amém? Alguém que está em casa, vença pela adoração. Aleluia. Vença pela adoração. A irmã que eu orei antes de começar o culto, mas a filha, faça um propósito de 40 dias de adoração. Escolha o número de hinos para alegrar o coração e para estabelecer Deus. 1 Timóteo 1. Deixa eu orar um pouquinho aqui, irmãos. Que a alegria que eu tenho e o que Deus conseguiu me falar, que você saia daqui fortalecido dessa palavra, amém? Senhor, ora agora, mandando embora, se por acaso ainda ficou alguma influência que não é de Jesus, caia por terra os inimigos de Deus, caia por terra os inimigos de Deus, e seja estabelecido a casa do Senhor. Conduz a minha mente, a mente de cada pessoa. Senhor, nós queremos sair daqui animados e fortalecidos no Senhor, para viver o bom combate no nome de Jesus. 1 Timóteo 1, eu vou ler o 18, os irmãos leem o 19, eu leio o 20. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você essa instrução, firmado nelas: combata o bom combate. Vamos lá? 1, 2, 3 já. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. E o povo de Deus diz: amém. Irmãos, o Espírito de Deus fala a Timóteo. Timóteo é um pastor novo. Durante muito tempo ele era meu exemplo, mas hoje o meu exemplo é o apóstolo Paulo. Aleluia. Timóteo é Guilherme, esse menino novo. Ele disse: Timóteo, meu filho, eu dirijo essa orientação a você. Ele fala como um pai. Eu vou lhe dar uma instrução. E irmãos, ele diz: eu quero dar uma instrução de acordo com as palavras proféticas que você recebeu. É extraordinário, irmãos, porque tem gente que crê, que profecia, encerrou em João, um monte de gente diferente de nós, que cessou. Paulo aqui, ele valida, ele assevera o poder e a autoridade da palavra profética. E ele diz: olha, segundo as palavras proféticas proferidas a seu respeito, com base nelas, quer dizer, daquilo que Deus falou com você,
Essa aqui é a grande profecia que é a Escritura, mas Deus tem palavras que vão trazer por sonho, por revelação, por profecia. E aliás, irmãos, a profecia é o grande diferenciador da igreja. O grande diferenciador. Deus traz do céu aquilo que Ele quer que a gente concorde na terra para realizar, e Ele traz do céu aquilo que Ele quer que a gente discorde do inimigo para não acontecer. A profecia é o diferenciador de como a igreja prospera e vence. A igreja vence as astutas, ardilosas artimanhas do diabo pela palavra profética. Nesses eu tenho 35 anos de pastor, vou completar. Mas nos últimos 25, eu podia passar um grande momento aqui compartilhando o poder de uma palavra profética. E Paulo diz assim: Timóteo, eu quero que você, apoiado, estabelecido nas palavras proféticas, combata o bom combate. Por isso eu quero dizer para você, e para mim que estou aqui, você que está em casa, o que é que Deus falou a seu respeito? O que é que Deus mandou você vigiar? Que promessa você tem? E quando eu estou falando isso, irmãos, eu sei que entre o verdadeiro e o falso, tem muita gente decepcionada, que eles chamam de profetadas, muita gente decepcionada. Eu não estou dizendo para você que tudo que alguém falou era de Deus, essa pessoa vai viver e ela morreu, ou o Senhor está dizendo que tal coisa, e aquilo nunca aconteceu. Por quê, irmãos? Há muito engano. Pastor, ele é um falso profeta? Não. Falso profeta é quando ele profetiza com intenção errada, é quando ele quer manipular, é quando ele quer enrolar. Falso, aí é um engano, uma pessoa se enganou, não era a voz de Deus, era a voz do coração. E olha aqui para mim, quando é que eu vou reconhecer que uma palavra é uma palavra profética? No geral, essa palavra é repetida por Deus. Agora, Deus tem que repetir? Não. Deus disse para nós que um dia Ele entregaria uma fundação para nós. Foi uma única vez, demorou anos. E eu disse: será que o profeta trocou fundação com associação? E um dia, uma senhora que nunca me viu, de Marabá, o esposo ia ser prefeito, uma senhora crente, uma mulher piedosa, ela tinha aquela fundação, um patrimônio enorme, cuidando de crianças, e Deus colocou no coração dela que ela tinha que entregar para alguém, e ela começou a entrar em contato com as pessoas, e entrou em contato comigo para eu ir em Marabá. E no dia que ela marcou comigo, eu dei uma diarreia, não pude ir. E ela chamou um dos outros pastores, um homem de Deus, assembleano. E quando eles começaram a orar, Deus tomou aquele homem e ele disse: olha, irmã Márcia, Deus está me dizendo que a senhora ainda não conheceu a pessoa que a senhora vai entregar a fundação. Ela disse: então não é o senhor. O homem é crente. E no dia que ela me conheceu, Deus que informou que era para a Nova Aliança que ela ia entregar a fundação. Aleluia. Essa palavra foi só uma única vez, eu nunca sonhei, nunca pedi. Agora tem outras palavras, que já se repetiu várias vezes, para eu poder crer. Um dia eu estou entrando em Brasília, naquele finga, aquele tubo que leva para o avião. Quando eu olhei a porta do avião, dentro de mim veio: me pede um desse. Eu digo: não, Jesus, é grande demais. Abestalhado, né? Eu já retirei, Senhor. Mas um dia a senhora estava passando roupa na minha casa. Uma profeta diz: Deus vai entregar um avião para a Nova Aliança. Deus usou outra pessoa. Há vários anos atrás, o pastor Erani estava orando, quando Deus mandou ela ungir um homem da terra, vice-governador, que não tinha, ficava em segundo lugar, em terceiro. E naquele dia, ela teve uma visão, Deus dizendo: eu tenho algo para a Nova Aliança. E ela veio dizer para mim: pastor, eu estava orando e Jesus disse: eu tenho algo para a Nova Aliança, está debaixo de um hangar. Ela disse: pastor, o que é hangar? Que eu não sei o que é. Eu digo: hangar é galpão de guardar avião. Ela disse: é por isso que
Eu olhava assim, estava coberto, parecia um pneu, sei lá. Diga comigo, baseado no que Deus falou, nós vamos caminhar. Deus disse, você vai até 600 igrejas de Léo dou direção, nós só estamos com 150, irmão. Sacuda quem está ao seu lado, vamos trabalhar, irmão. Vamos trabalhar. Sacuda a Elisângela para trabalhar. Trabalhar. Aleluia. Irmãos, levanta a mão aí, quem vai ser pastor de uma dessas igrejas, levanta a mão aí. Yeah! Aleluia. Diga comigo, combata o bom combate. E lembrando de tudo que Deus falou, irmãos. Amém? De tudo que Deus falou. Eu não estou dizendo para você que tudo que você escuta é Deus. Eu costumo dizer que todo lugar de oração, todo monte, todo lugar público de oração é perigoso, porque as pessoas vêm em nome de Deus e muita coisa não foi Deus que mandou. Mas extraordinário é ouvir Deus falando. Extraordinário é saber que o papai fala conosco. Aleluia, irmã Dilene. Ele é Deus. Aleluia. Timóteo, meu filho, eu dou-te essa orientação, levando em consideração o que Deus já falou, as profecias. Combata o bom combate. Aleluia. Irmãos, e o bom combate aqui é como se fosse a vida cristã, uma perseverança, um esforço. Combata o bom combate, irmãos, tem a ver com perseverança, tem a ver com esforço contínuo, uma luta espiritual. Nós vamos enfrentar as adversidades, vamos resistir ao mal, vamos promover o bem, conforme os ensinamentos de Jesus. E olha aqui, irmãos, essa metáfora, essa comparação que ilustra essa necessidade da nossa dedicação, da nossa resistência no caminho cristão, porque nós estamos combatendo o bom combate. Aleluia. E eu sei que alguns de vós que estão aqui me ouvindo hoje, então você, pastor, está difícil, irmãos, está difícil, não está bem com o filho, não está bem com a esposa, tem outra dificuldade, tem uma doença, tem uma limitação. Irmãos, Paulo está nos encorajando. Persevere, Timóteo, na sua missão, com determinação e fé. Você tem uma missão, caminhe com ela. Você tem um chamado divino. Em nome de Jesus. Abra sua mão aí. Paulo diz, vai combater o bom combate. E ele dá agora como se fosse duas ferramentas. Ele diz assim, versículo 19. Ele diz, nesse bom combate, lembrando do que Deus falou para você, mantenha a fé. E a segunda coisa, versículo 19, meu filho, ou 18. Vamos lá. Leia comigo, igreja, mantendo a fé e a boa consciência. Aleluia. Pode baixar a sua mão. Ele está dizendo que tanta coisa que o Espírito de Deus podia falar para Paulo, ou através de Paulo, e ele dá dois estilos de vida, dois princípios. Você quer combater o bom combate? A primeira coisa, diga comigo, manter a fé. Parece óbvio, mas irmãos, mantendo a fé, manter a fé, irmãos, tem a ver com perseverança. Sabe qual a alegria minha quando eu vou numa igreja? Como eu vou me alegrar e chorar depois de amanhã. Lá eu vou encontrar a irmã Mama Guida. Lá eu vou encontrar irmã Janete e o esposo. Lá eu vou encontrar Josué. Lá eu vou encontrar várias pessoas que Jesus alcançou. É uma alegria. Aliás, eu fui numa igreja Nova Aliança e o grupo de irmãos estava pequeno. Eu voltei depois de 2 anos e digo, mas meus irmãos, moço, vocês não cresceram?
E uma mulher meia ousada, desaforada, disse: pastor, agradeça que nós não desviamos e nós estamos aqui. Então, ela queria dizer: nós não ganhamos, mas nós... Eu digo: amém, a senhora perseverou, mas é uma perseverança. Ô Jesus, olha aqui, irmãos. Diga comigo, eu vou manter a fé. Irmãos, porque ela vai dar um resultado amanhã. E quando o Espírito de Deus fala a Paulo, atente para isso que eu vou dizer. O que é manter a fé, irmãos? Outra versão, deixa eu só ver, tem outra versão das que eu pesquisei, que ele diz assim: perseverando ou preservando a fé, conservando a fé. Uma outra versão, ela diz, conserve a mesma coisa de sua fé. E a NVI, ela vai dizer mantendo a fé. Um conserva, outro preserva. São palavras ligadas à mesma coisa. Irmãos, a primeira coisa, a fé em Cristo como nosso fundamento, como nosso alicerce. A fé começa com a fé em Jesus como Salvador, e ela é a base da nossa vida cristã. Irmãos, em nome de Jesus, não podemos compreender jamais que alguém depois de anos, 2, 3, 4, 5 anos, pastor, eu agora não sou mais crente. Que conversa, irmão, ou você nunca foi, ou está com... Não, irmãos, nós podemos ser um crente fraco, triste, passando por luta, mas irmãos, negar que Jesus é o autor da nossa salvação, que Ele é nosso Senhor, esse reconhecimento de quem Jesus Cristo é, essa confiança na obra redentora dEle, cremos que Ele morreu, ressuscitou, está vivo, a deixa de Deus intercede por nós, que nos justificou. Manter a fé, irmãos, é a nossa convicção que não estamos dando murro no vento. Por isso nós estamos perseverando nos ensinos dEle. Diga comigo, eu sou dEle. Diga, e Ele é meu. Ele é meu pai, eu sou filho. Então, o manter a fé, irmãos, é não se abalar. Às vezes eu sempre digo, irmãos, eu sei que a gente esfria. E eu lembro de um tempo de frieza na minha vida. Eu fui empresário, eu criei uma empresa de laticínio, tirando leite da fazenda, mas o caminhão era eu mesmo. O caminhão de carregar era eu, 20 litros de leite. E eu ia dormir na fazenda, que era 6 quilômetros, com meus 14 anos, para poder vir de manhã cedo com leite. Está olhando para a minha cabeça, né? Não, já era chata já, olha. Irmãos, e eu lembro que eu não ia mais para a escola bíblica dominical, porque era de manhã, e não ia para os cultos, nenhum culto, porque eu dormia na fazenda. E eu lembro, irmãos, que é o tempo de leitura. Eu lembro de irmã Anita, meu Deus, abençoe os descendentes dela. Eu passava na rua vendo leite, e ela dizia: Nonato, meu filho, o que está acontecendo? Irmã Anita, eu estou atrasado. Eu lembro que eu comecei a sentir vergonha. Ela não era acusadora, mas irmãos, essa comunhão gerada pela igreja. Eu não preciso ser crente para ir na igreja, é verdade. Agora, deixa de congregar para tu ver, criatura. A fé, irmãos, ela se manifesta também na comunhão, e se manter a fé. Por isso, eu lembro desse tempo, e graças a Deus, foi pouco tempo. Mantenha a fé, confie nas promessas de Deus. Manter a fé envolve essa confiança no que Deus falou. Manter a fé, irmãos, significa que eu tenho esperança em relação ao futuro. Aleluia. A esperança que nos faz crer na vida de Jesus. Manter a fé, irmãos, é descansar na soberania de Deus.
Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, conforme diz Romanos 8, 28. Talvez Deus não esteja controlando a vida de uma pessoa, mas Ele é o soberano. Descanse nessa confiança. Eu tenho uma coisa que eu aprendi na média dos meus 14 anos, 12, 13 anos. O mundo, isso é São Raimundo Nonato 2:2. O mundo pode virar de cabeça para cima, de baixo para cabeça para cima, de pé para... Não vai mudar nada. Eu estou em Jesus. Irmãos, eu nunca tive medo de tanta profecia, o mundo vai acabar, e digo que se acabe, eu estou com Jesus. Um dia uma senhora disse para mim, você não sabe onde é o inferno. Você já sabe quem é que eu estou falando, né? Aquele povo que bate de porta em porta. E eu digo, senhora, você não sabe para onde o senhor vai? Eu digo, não, senhora, isso é problema de Jesus, onde ele estiver vai ser céu. Ela queria saber, você não quer saber onde é o céu? Eu digo, não, onde Jesus estiver eu vou estar com o céu. E a senhora devia querer saber onde fica o inferno. Ela olhou para mim, porque o inferno é o fim de uma vida sem Jesus. A senhora se preocupa com isso. O céu é problema de Jesus. Ele nem foi preparar a morada, que lá já tem a morada pronta. Ele disse, se Deus não tivesse preparado, ele ia falar, as moradas estão prontas. Descanse na soberania de Deus. Isso não é uma irresponsabilidade, não. É descansar. Escutou, irmã Elieide? Descansar na soberania de Deus. Aleluia. Diga comigo, mão esquerda, manter a fé. Aleluia. Eu vou manter essa fé nele, irmãos, e essa fé que vai gerar uma mudança numa realidade. Combata o bom combate, mantendo a fé em Jesus. Aleluia. Mas em segundo lugar, irmãos, ele disse, mantendo uma boa consciência. Vou combatendo o bom combate, mantendo uma boa consciência. Irmãos, eu pesquisei do conceito de consciência pela filosofia, pela psicologia, pela ética, pela fé cristã. Mas, irmãos, a consciência todo mundo tem, viu? O texto diz que é uma boa consciência. Você já viu alguém dizendo, ei, mas fulano é sem consciência? Já viu? Tem 3 bifes, tem 3 pessoas, e ele pega 2 bifes e deixa o pequeno para dividir com 2. Sem consciência. Pode... Irmãos, a consciência, ela é um guia do nosso comportamento moral. E a consciência, irmãos, de acordo com a fé cristã, ela é um conceito fundamental da nossa teologia, que é a capacidade interna, parecido com a sabedoria, é uma capacidade interna de discernir, entre o certo e o errado, guiada por princípios e ensinamento da fé cristã. Irmãos, a boa consciência, ela é gerada por Deus, ela é gerada pelo Espírito Santo que nos guia. A Bíblia diz lá em João 16:13, que quando o Espírito Santo viesse, o Espírito da verdade, ele nos guiaria em toda a verdade. A consciência, ela é conduzida pelo Espírito, pelos princípios morais. Irmãos, nós não temos ideia, mas quando você olhar para uma cultura completamente louca, você sabe como é a chinesa, que ali não foram criados debaixo de uma boa consciência, de uma ética. Irmãos, as escrituras vão nos ajudar nisso. E a boa consciência, irmãos, ela vai alterar algumas coisas em nós. Primeiro, ela traz uma sensibilidade do que é certo, do que é errado,
daquilo que é pecado. Uma consciência cristã saudável, ela é sensível àquilo que é pecado, ela tem uma convicção do Espírito Santo, daquilo que Ele me conduz. Ela vai me levar ao arrependimento, eu vou andar na luz. Olha o que o Espírito de Deus, em 1 Timóteo, não, em Atos 24:16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Homem, leia comigo. Por isso, vamos lá, 1, 2, 3, vamos. Por isso, vamos ler todos nós. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência, limpa a minha consciência diante de Deus e dos homens. Isso é um homem, o apóstolo Paulo dizendo. É um exemplo de que ele procurou viver de acordo com os princípios cristãos, mesmo enfrentando muita dificuldade. Então a nossa consciência, ela está relacionada à nossa santificação. Quando a gente passa pela EFOL, uma das coisas nossas é restituir, é consertar algumas coisas, é alinhar a nossa consciência. Irmãos, a consciência cristã é como uma bússola. Bússola é um instrumento de navegação que aponta para o norte. É o mais antigo instrumento de navegação. Quer dizer, a consciência é a nossa consciência, é a nossa bússola, mudada pela palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, não é guiada pela emoção, nem pelo que eu sinto, mas guiada por aquilo que eu compreendo que é crucial para viver uma vida que glorifica a Deus e que vai promover o bem-estar do próximo. A consciência é tão forte, irmãos, que lá em Romanos 2, a Bíblia vai dizer que no dia em que Deus vier julgar os vivos e os mortos, quando Ele vier no grande trono, como Ele é justo, pessoas que nunca ouviram o Evangelho da graça vão ser julgados, diz a palavra, de acordo com a sua consciência. Um esquimó, um indígena, alguém que nunca ouviu, no dia que ele estiver diante de Deus, ele vai dizer: ei, e a consciência que eu botei dentro de você? Você sabia que aquilo era errado. Aliás, a grande motivação para nós levarmos o Evangelho é que quando o Evangelho chega, fica muito mais claro. Mas Deus colocou uma consciência em cada criatura dele. Ele vai saber que aquilo é errado. Irmãos, manter uma boa consciência é viver de acordo com os ensinos de Jesus. E essa integridade, essa honestidade, ela vai nos fazer andar na luz. Irmãos, e na medida que eu for falando aqui hoje, no que eu vou dizer de agora em diante, encontre lugar para arrependimento. E vai dizendo: Senhor, eu quero uma consciência limpa. Pode botar o segundo ponto, meu filho. Limpa. Eu quero uma boa consciência que te agrade. Primeira coisa, você anda com pecado escondido, lhe acusando. Uma das belezas de pertencer à nova aliança é que nós caminhamos com o princípio de andar na luz. Confessamos pecado para ser perdoado, mas confessamos tentação para não precisar confessar pecado. Não trabalhamos aqui olhando para uma pessoa com uma aparência, não. Nós trabalhamos com aquilo que é real e com aquilo que é honesto. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu quero caminhar com você aqui. Irmãos, a boa consciência, ela requer uma consistência forte,
com crenças e ações. Nós vamos evitar a hipocrisia naquilo que Jesus criticava os fariseus. E eu quero caminhar com você em alguns exemplos aqui. Primeiro, se autoexamine. Senhor, me ajuda. Segundo, comece a orar, Deus revela. Porque, irmãos, uma cultura foi entrando, que as pessoas é como se o certo, se aquilo é bom para mim, não importa. E pessoas vão passando por cima da sua consciência, irmãos, e o Espírito Santo já não fala mais, porque você não obedece. Uma coisa é você ganhar dinheiro pela inteligência, pela habilidade. O outro é ser desonesto, mentiroso. Conservar uma boa consciência é um processo contínuo, de a cada dia nos tornar parecido com Jesus, de sermos honestos conosco mesmo, e está aberta alguma correção do Senhor. Irmãos, uma consciência vai de você entrar num banheiro que não é da sua casa, e jogar o papel ali, e errou o lixeiro, e você sair e deixar o papel lá. Baixe, criatura. Ninguém vai saber que foi você, mas você deixou aquele ambiente pior do que você encontrou. A sua consciência vai, irmãos, daquilo que Jesus diz em Mateus 7,12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Porque você talvez tem muita coisa, irmãos, que nós não vamos saber como fazer. Muita coisa foi alterada. Mateus 5,12, corrigindo. Não. Mateus 7,12. Assim em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles façam, pois essa é a lei e os profetas. Irmãos, eu não quero aquilo que não é meu. Eu vou repetir de novo uma frase que eu repeti uns domingos atrás. Quando você luta para ter uma coisa que Deus não quer lhe dar, você perde até o que Ele já lhe deu. Diga misericórdia. Em nome de Jesus. Um dia o pastor Ricardo, quando era professor da universidade, ele fez um experimento. Conseguiu que doação muitos objetos, e ele botava como se fosse metade do valor. Relógio, muita coisa. E ele fez uma feira sem câmera, sem nada. Você chegava lá e pegava o objeto, e botava o dinheiro lá dentro e levava. Não tinha ninguém para vender. Fez esse experimento dentro da faculdade e fez o experimento aqui na Praça de Fátima. Irmãos, o pior foi da faculdade. Estudados, gente universitária, ladrões. Na Praça de Fátima, foi mais correto, o desfalque foi bem pequenininho. Irmãos, isso virou uma coisa tão estranha, que no dia que uma pessoa acha muito dinheiro e vai procurar o dono para entregar, faz uma reportagem na televisão. Já viu aquilo? Uma reportagem. Você sabe o que é que eu escutei muitos crentes dizer? Pastor fulano se sujou com tão pouco. Fulano se sujou com tão pouco. O que é que a pessoa está dizendo para mim? Com muito pode se sujar. Irmãos, não duvide. Esse monte de doenças, de pressão alta, diabetes, é resultado de gente com a consciência que não pode dormir, irmãos. Nós nunca tivemos tanto remédio para a gente dormir. Como é que dorme? Ladrões, raparigueiros, prostitutos. Um deles vem para a Nova Aliança, encontra uma moça aqui e diz: não, eu estou morando com minha mulher, estamos muitos anos separados. E a tola acredita. Morando com a mulher,
Veio para a Nova Aliança, aqui congregar com a gente. Não sei nem se está nesse culto. Diga misericórdia. Irmãos, não tem consciência nenhuma. Irmãos, como que não vai morrer cedo uma pessoa dessa? Em nome de Jesus, sua consciência precisa estar em paz, para que você viva muito. Uma boa consciência, irmãos, ela vai glorificar Deus. Às vezes, irmãos, tem um negócio de umas pegadinhas, que deixa, uma pessoa vai caminhando e deixa um dinheiro cair. Você deve ter visto. A pessoa que acha, ela ia desviar o caminho, bota no bolso. Mas muitas pessoas procuram, ei, sua carteira caiu. Irmãos, desonestidade no trabalho, gente falsificando relatório, desonestidade, irmãos, em relacionamento, como esse caso que eu acabei de dizer, de infidelidade, calúnia e difamação. Uma pessoa espalha rumores sobre a vida de alguém. Olha aqui para mim, irmãos, você não é porta-voz da desgraça de ninguém. Se cale. Se cale. Uma má consciência espalha informações falsas sobre a vida de alguém. Corrupção política. Irmãos, um dos pastores que estão nesse culto me disse essa semana, lá na igreja, na cidade que ele era pastor, lá, voto se compra com até R$800. Alguém me disse essa semana de um município maravilhoso, que tudo lá está indo bem, na maioria. E o pastor disse para mim, mas pastor, vão derramar enxurrada de milhões. Irmãos, de agora em diante, pessoas vão vender seus votos. Não, todo mundo rouba. Eu estou precisando de um saquinho de cimento. Plágio acadêmico de tanto trabalho que não foi você que fez. Professores da igreja, que a pessoa pegou o trabalho de outro colega, entregou na mesma turma, não mudou uma vírgula, é meu, está aí, só mudou o nome. Irmãos, está indo certo, mas não é certo. Falsificação, irmãos, de documentos, usar coisas fraudulentas. Irmãos, enganar clientes, oferecendo um produto péssimo, entrega essa porcaria e vai vender a coisa que presta, enganando, manipulando. Em nome de Jesus, as ações são caracterizadas por desonestidades, manipulação e falta de integridade. Irmãos, e todos nós queremos que sejam certos para conosco. Todos nós queremos que o trânsito seja gentil para nós, educado. Todo mundo sai de uma garagem. Mas, irmão, você vai aqui, está alguém saindo, não tem carro nenhum atrás de você. Você pode dar um sinal e parar, para que aquela pessoa consiga sair da garagem. Você saiu de uma garagem da sua casa, moço? Todos nós. Por que eu não vou facilitar o outro sair da garagem? Que consciência você tem? O mundo, meu, é meu para mim. Irmãos, uma igreja evangélica precisa refletir uma consciência parecida com os princípios de Jesus. E eu podia falar de toda fofoca e difamação. Lá em Provérbios 6, a Bíblia diz que Deus tem 7 coisas que Ele odeia. E odeia não é odiar, porque Deus não tem ódio. Mas Ele diz que a 7ª Ele detesta. É que espalha mentira e fofoca a respeito do que eu penso, do que eu sinto. Saia desse lugar. Um indicador de uma má consciência é quem semeia discórdia. Se cale. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Espere a hora certa.
os outros que são manipuladores espirituais dentro da igreja, um líder que usa da posição de autoridade espiritual, alguns que usam da posição para chegar perto de mim. Ciúme, indicador de uma consciência errada, em nome de Jesus. Irmãos, Deus vai lhe fazer prosperar no tempo dele, em nome de Jesus. Vá tirando toda manipulação, em nome de Jesus. Irmãos, o preconceito de algumas pessoas, diga comigo: Senhor, eu quero manter minha consciência boa. E diz que no combate da fé, e olha, irmãos, eu tenho a percepção assim dentro de mim. Você pode ter até uma boa consciência sem ter fé, mas nunca, jamais, você vai poder manter a fé e não ter uma boa consciência. Uma pessoa humanista, que tem valores éticos altíssimos, talvez, como Suíça, como alguns países da Europa que foram de berço protestante. Eu lembro da primeira vez, sei lá, 17 anos, que eu vi um lugar na Suíça que não tinha caixa, não tinha nada, as pessoas compravam e botavam dinheiro ali. Outro dia no Rio Grande do Sul, na beira da estrada, uma pessoa botou produtos também. Irmãos, não quero nada que não vem do céu, isso é um lema da minha vida. Não quero nada que não vem do céu, mas eu não vou perder nada que o céu quer me dar. Você que é empresário, irmãos, quantas ovelhas eu soube, o filho bateu o carro, e na hora do seguro botou que era o pai e não era o menino. Amaldiçoou a vida dessa pessoa a vida inteira. Mas o seguro não vai pagar. Pois seja honesto, danificando o caráter de uma pessoa, enrolando, enganando a companhia de seguros. O que tem de gente, irmão, e por isso a gente paga um seguro mais caro. Pessoas que não têm consciência. E todos nós queremos que as pessoas tenham uma boa consciência para conosco. Mas os fake news, que não é só aquele negócio lá de cima não, irmãos. É gente que espalha notícia falsa a respeito de alguém. Enfim, diga comigo: Senhor, eu quero uma boa consciência. Amém? O seu sim é sim, sim, o seu não é não. E com cuidado, com respeito, mas mantenha uma boa consciência. E lembre que essa boa consciência não faz de você um desaforado. Não leva o desaforo para casa, não. Desaforo nem leva nem deixa. Não se é desaforado. Combata o bom combate. Fazendo o quê? Mantendo a fé aí. Se coloque em pé, por gentileza.